Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. E o nosso tema de hoje é TDAH e TEA na sala de aula. Vamos conversar sobre isso? Para mim, sempre é um desafio quando tem uma criança TEA ou com TDAH na nossa escola, né? Na escola que eu trabalho. Então, sempre é um desafio, porque elas apresentam comportamentos diferentes, exigem da gente um outro olhar, uma outra atuação. Não sei como é que é aí na escola de vocês, mas nós precisamos conversar. E vou trazer aqui 5 estratégias que vocês vão colocar já em prática imediatamente, tá bom? Porque eu quero realmente ajudar vocês, especialmente na regulação do comportamento dessas crianças. Eu sei que muitas vezes vocês se encontram, vamos pensar assim, né? Não vou generalizar, mas assim, você, né, se encontra desesperada diante de uma criança com TEA ou TDAH. E isso ocorre porque você não recebe orientação adequada da escola. E nós precisamos ter essa orientação, é claro. É claro que nós precisamos ter uma orientação do que fazer. Você sabia que existe um padrão de sala de aula ideal para as crianças com TDAH e TEA? Pois é, esse padrão de sala é muito fácil de você ajustar a sua própria sala de aula para isso. Então, eu vou conversar sobre isso com vocês. Eu vou mostrar aqui um padrão, como organizar essa sala de aula, como fazer a gestão dessa sala de aula com esse cenário que você tem hoje. Né? Com esse cenário. Não vou trazer algo que seja impossível de ser colocado em prática. Então, você tem que saber que existe, sim, esse padrão de organização de sala ideal para as crianças com TDAH e TEA, e que existe também várias estratégias que podem ser usadas para chamar a atenção dessas crianças para as atividades. Então, é disso que nós vamos conversar. E também nós vamos, dentro da questão da atenção, eu separei 2 temas que eu quero estar conversando, né? E direcionando para essas estratégias. Uma é a distração, que leva a criança a ter dificuldades em se concentrar, em ter a atenção, né? Atenção sustentada. Ela não consegue ficar muito tempo ali, então ela se distrai com tudo. Se distrai com tudo. E o outro é a própria atenção, como conquistar essa atenção. Certo? Então vamos, como diz, né, navegar entre essas 2 ideias. As distrações e como conquistar essa atenção da criança. Eu vou trazer aqui 5 estratégias e eu quero que vocês coloquem em prática. Então, eu quero também, já que vocês estão dispostos, né, e dispostos a aprender, eu tenho uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Quando vocês estão dentro da sala de aula, fazendo o trabalho de vocês da melhor forma possível, muitas vezes você não percebe, mas você está dentro de uma caixa. Agora, a pergunta é, você está disposta a pensar fora da caixa? Essa é outra pergunta que eu faço. Porque, para pensar fora da caixa, você tem que abrir mão de algumas coisas que você sempre fez e que eram verdadeiras. Você tem que estar disponível a pensar fora da caixa. Então, vamos fazer primeiro não é uma terapia, mas é como se fosse, né? Imagine que você está numa caixa. Trabalha dentro dessa caixa, vive dentro dessa caixa, mas do lado de fora da caixa, você escuta movimentos, falas, barulhos, conversas, sorrisos. E você, dentro da caixa, fica imaginando o que está acontecendo fora da caixa. Mas você não tem coragem de sair da sua caixa. E o convite que eu te faço agora é para você realmente
sair da caixa para eu te conduzir para um mundo de infinitas possibilidades se trabalhar com uma criança TEA ou com uma criança com TDAH, e que você ainda, talvez, não conheça. Né? Então, são estratégias que eu quero ensinar aqui para você aplicar com a sua criança com TEA, com a sua criança com TDAH, para você mudar a sua postura diante dessas crianças, ou da sala como um todo, né? Porque não é só a criança TEA e TDAH, que muitas vezes apresenta distração ou falta de atenção. Não, tem outras crianças que não têm comprometimento nenhum, transtorno nenhum, e elas também têm um certo déficit de atenção e distração, tá? Tudo que eu vou falar aqui vai servir para você conquistar a atenção e regular o comportamento dessa criança. Então, hoje eu vou trazer para você um pouco desse mundo de fora da caixa e vou apresentar algumas estratégias importantes que vão realmente ajudar você a desenvolver um trabalho mais significativo com essas crianças com TDAH e TEA que você tem na sala de aula. Vamos começar a pensar fora da caixa, anotar tudo e amanhã já tentar colocar em prática. Então, assim, vamos organizar a vida dessas crianças e a sua vida também, tá? Com essas estratégias. A configuração da sala de aula, o modo como os alunos estão ali dispostos, o modo como você interage com aquelas crianças, pode afetar a capacidade das crianças se concentrarem e seguir as suas instruções. Sabia disso? Eu sei que numa sala de aula pode ser extremamente difícil você fazer uma modificação, porque você tem que atender uma necessidade específica de uma criança com TEA e TDAH. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, até para as mães, que às vezes eu oriento, uma coisa assim, eu digo, se na sua casa tem um TEA e um TDAH, ou um ou outro, ou na sua sala de aula tem um TEA ou um TDAH, ou até mesmo os dois, a sua sala não é igual à sala da sua amiga que não tem nenhuma criança neurodivergente ou neuroatípica. É diferente. A forma como a sua amiga vai organizar a sala é de um jeito. A forma como você vai ter que organizar é outro. E a casa também. Se eu tenho um filho com TEA, não posso ter a mesma configuração da minha vizinha que não tem um filho com TEA. Certo? Então, é por isso que nós vamos pensar. Então, eu vou deixar aqui essas orientações para você implementar. Então, primeira estratégia diz respeito à organização da sala para evitar distrações. Você sabia que uma criança TEA, ela pode se fixar numa única coisa que tem dentro da sua sala e ela não interagir mais naquele dia com você? Ela se fixa ali por um detalhe que pode ser um pequeno movimento de um mobile, pode ser uma luz refletida naquele cartaz, pode ser o barulho do vento batendo numa folhinha, e ele se fixar ali e não interagir mais com você. Sabia que pode acontecer isso com essa criança? Então agora eu vou dar uma ideia para vocês reduzirem as distrações. É aquilo que a criança vai ficar focada, entendeu? Sem ser necessário. Por isso que é uma distração. Então, assim, primeira coisa, reduza a desordem. Porque a sala de aula, às vezes a gente vai botando as coisas, quando a gente vê, tá os livros tudo bagunçados, papel, é aquela desorganização total. Eu sei que é assim. Então, nós temos que fazer um esforço para manter tudo bem organizado e local designado para cada coisa. Quer um exemplo? Na estante, as apostilas, nas prateleiras, os cadernos, os lápis dentro de potes fechados, papel e caneta numa gaveta com chave, se possível. Se a estante é aberta, não tem porta, né? Não dá para fechar, coloca uma cortina de qualquer cor mais escurinha.
A regra básica é: mantenha os materiais fora de vista quando a criança não estiver usando. E isso vale para tudo. Para tudo, então. Porque a criança, aquela desordem, pode chamar a atenção do TDAH. Por curiosidade, ele quer saber o que tem lá dentro. E ele cisma que quer ficar lá o tempo todo mexendo naquelas coisas, vasculhando o que tem lá. E se está tudo organizado, com o nome, fica mais fácil. Quer ver uma criança com TDAH? Quando você pede para ela ir no armário, ela fica horas no armário. Fulano sai do armário e ele está lá. Porque ele está vasculhando tudo. Porque está tudo muito desorganizado. E se estiver organizado, ele foi lá para pegar o lápis, não é? Foi lá. Aí você vai dizer assim, ó, está no pote laranja. Está aí, ó. Tem o nome lápis e tem um lápis na frente. É o pote laranja. Então, você redireciona a atenção dele. Ele foi lá, mas se perdeu, direciona a atenção dele. Se tiver aberto, isso também chama a atenção dele. Então, nós temos que manter tudo fechado. Uma coisa que eu digo para as minhas alunas que tem clínica, a clínica tem que ser clean, ou seja, só deixar dentro da sala aquilo que vai ser necessário para o atendimento daquela criança. Nada de enfeitar tudo. Não é necessário. Quanto menos, melhor. Mas depois nós vamos entrar aqui na questão da decoração da sala, tá? Então, assim, ó, isso de guardar tudo, tá tudo organizado, guardado, com uma etiqueta, não deve ser feito só no começo do ano. Você deve permanecer com aquilo organizado. Isso faz todo sentido, pelo menos para mim, né? Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte: você tem condições de reorganizar amanhã a sua sala de aula? Leva um durex grosso, para botar etiqueta. Escreva lá a caneta, canetão, as etiquetas. Leva pote de sorvete para botar as coisas dentro fechadinho. Porque isso é necessário. Então, eu quero saber se essa estratégia de guardar tudo faz sentido para você. Quem já faz isso, ótimo. Mas quem não faz, tem que organizar desse jeito. Tá? Tem criança com TDAH que ela não consegue nem limitar o espaço que é dela. Para você ter uma ideia, que são aqueles TDAH que são desorganizados. Então, se ele encontra um armário desorganizado, isso é um prato cheio para ele. Agora ele não vai encontrar armário. É uma coisa simples, não requer dinheiro nenhum, e você, inclusive, você pode pegar uma aula de arte e organizar o seu armário com todas as crianças, né? Deixar bonito, trabalhar com a estética. Isso é arte. Dá para trabalhar. Segunda estratégia. Rotina visível e previsível. Um ambiente sem distração. Já tirou as distrações. E previsível. Isso chama muita atenção da criança. Certo? Imagina assim, ó. Você tirou todas as distrações. Sabe aquela sala de aula que olha, acaba sendo até uma poluição? É papel pendurado, é cartaz de aniversário, é cartaz do tempo, é os números até 10, é não sei mais o quê, e vai botando, e vai botando, e vai botando. Espalha pela sala inteira. Mas a escola quer que seja tudo decorado. Ok. Se a escola quer tudo decorado, você pode fazer tudo decorado. Mas você concentra tudo na parede de trás, como se fosse realmente um mural. Quando a gente chega numa festa de aniversário, a gente olha lá no final, tem aquele painel, né? Então, coloca tudo lá. As paredes laterais e a frente, só o quadro. Porque a sua sala não é uma sala de aula de crianças neurotípicas, é de neuroatípicas. E cada decoração dessa, cada brilho desse, cada cor dessa, cada lantejoula pendurada,
pode ser uma distração. Então, tire da parede ou coloque tudo numa única parede, onde as crianças vão ficar de costas para essa parede. Isso é possível ser feito. Isso é possível ser feito, né? Então, assim, tira as distrações e aí você vai providenciar para o quadro que você escreve com as lições, vai deixar mais ou menos um tamanho de uma folha A4 em cima, e aí você vai fazer uma rotina visível e previsível. Tem gente que diz, eu já faço a rotina, eu escrevo no quadro, no cantinho do quadro. Nós vamos ter aula de educação física, nós vamos ter aula de português, depois vai ter a prova, depois vai ter o lanche, depois vai ter os deveres, depois nós vamos embora. Não, mas para uma criança TEA ou TDAH, muitas vezes o que você falou entra por um ouvido e sai por outro. E se eles ainda não sabem ler, aquilo que você colocou lá, eles já não sabem mais depois de 5 minutos. Então, a rotina tem que ser visível e previsível. Que é assim, ó, tem que ter o que é escrito, o que vai fazer escrito, e mais um desenho correspondente. Esse aqui é uma rotina da educação infantil, mas dá para fazer até para o ensino médio. Ó, sentar, pintura com o dedo, entrar na sala, escrever no caderno, recortar, escovar o dente, mas é a mesma coisa, podia botar língua portuguesa, aula de inglês, põe a foto do professor, aula de arte, põe a foto da professora, e você vai construir a rotina, entendeu? E aí, o interessante é o seguinte, ó, é visível e previsível, então você vai chegar, a rotina está pendurada, e você vai dizer, gente, hoje nós vamos ter tudo isso aqui, ó, isso. À medida em que você for fazendo, você chama a atenção das crianças, especialmente TEA e TDAH, e diz, vou usar a palavra João, que é o nome do meu filho. João, olha, nós já recolhemos as agendas, então nós vamos tirar isso da nossa rotina. Agora, João, vem língua portuguesa. Então, já aproveita, gente, vamos tirar todo mundo o livro. Então, tem gente que imagina que a rotina é só para o TEA. A rotina tem que ser feita para a sala inteira. Para a sala inteira. Esse é um erro. Tem que fazer a rotina para o TEA. Aí faz só para o TEA, as outras crianças fazem outra coisa. Ele vai ser uma distração, né? Não, então tem que fazer a rotina para todos. Todo dia. E, se possível, hoje ainda eu dei essa orientação para uma aluna. Se possível, tente repetir a mesma rotina, no mínimo, durante 21 vezes. Dá 3 semanas, 4 semanas mais ou menos. Dá 4 semanas de aula. Sempre a mesma rotina. Sempre mesmo. Para que essa criança se habitue com essa nova realidade. Só vai ser feito o que está na rotina. E aí você vai informando a criança do que vai acontecer naquele dia. Por isso que a rotina tem que ser visível e previsível. E aí a gente tem 2 motivos para essa rotina ser visível e previsível. Para a criança que não sabe ler, vai ser um guia, a representação pictográfica, né? Vou pegar uma aqui. Fazer atividades. Então, tá as crianças fazendo atividade. Está aqui. Então, ela não sabe ler, mas ela vai ver essa representação. As crianças TEA e TDAH são bem visuais. E aí você pode fazer dessa forma, tá? E algumas crianças, elas também podem esquecer, se você botar só a palavra. Ela pode esquecer. Então, vai estar visível e previsível. E a professora vai mostrando o que vai acontecer no começo até o fim da aula. Quando você implementa essa atividade, você pode efetivamente reduzir as distrações visuais, porque você vai colocar a decoração toda no fundo da sala e vai criar um ambiente muito melhor, com um foco. E você o tempo todo vai estar redirecionando a atenção das crianças. Gente, olha, hoje nós temos tudo isso, nós já fizemos isso, vamos tirar. Falta só
Falta só pouca coisa. Vamos tirar esse também que nós já fizemos língua portuguesa, vamos passar para matemática. Depois da matemática já vem o lanche, gente, a gente vai poder sair. Voltou do lanche, gente, tiramos o lanche. Então, você vai direcionando a atenção e o foco das crianças. Então, a única coisa que vai ter na frente, no campo visual das crianças, é a rotina visível e previsível. E você pode caprichar, né? Por exemplo, você pode fazer tudo de emborrachado, tudo colorido, tudo com paninho. Eu sei que vocês são bem caprichosos, mas com a decoração lá para trás. Nada pendurado no teto, nada brilhoso nas paredes laterais ou na frente da criança. Que ela tem que focar em você. Olha, quem está me acompanhando pelo YouTube, eu quero saber se vocês gostaram dessa orientação. Quem gostou, eu quero que dê like para mim. É muito importante, porque às vezes você participa de uma live e a pessoa traz uma estratégia mirabolante, um jogo que você tem que comprar e é caríssimo. Não, aqui eu quero fazer coisas reais. Entendeu? Isabel, não tem recurso nenhum. Eu não tenho dinheiro para comprar nada. Beleza, vamos fazer o que dá. Porque o que dá traz também resultados. Então, faça isso. Reorganize a tua sala de aula. Porque você vai ver que só isso já vai trazer resultado. Terceira estratégia é focar na curiosidade. Aí essa, você não gasta dinheiro nenhum. É a forma como você vai dar a aula daqui para frente. Né? Você não gasta nenhum dinheiro, nada. É seu. Você vai incorporar isso na sua prática pedagógica, no seu planejamento. Aí a pergunta é, né? Se vocês já tiveram uma sala ou já tiveram dentro de uma sala assim, ou se a sala de vocês também é assim, de repente você olha, você está explicando lá, e aí você olha, as crianças estão tudo meio perdido, olhando para o espaço, olhando para a parede, para a janela. Parece assim que você está na sala sozinha, no vazio. Quando você acha que criou uma aula perfeita para aquela semana, com atividades envolventes, e você descobre que as crianças estão desfocadas, sem atenção, não estão nem aí para você. Sabe o que faltou nessa tua atividade aí maravilhosa? Que provavelmente foi maravilhosa, era maravilhosa. Só não conseguiu chamar a atenção dessas crianças, né? Ou da maioria. Tem umas que ficam até com o bracinho assim, ó. Parece que estão até dormindo. Mas estão ó, vagando, não estão prestando atenção em você. Então, como é que você vai conquistar a atenção dessa criança? A partir dessa atividade que você quer propor. Tá? Que pode ser qualquer atividade, pode ser um jogo, pode ser uma atividade de português, de matemática, história, geografia, de química, o ensino médio, não importa. Não importa a modalidade do ensino. O que eu vou ensinar aqui para você, você conquista a atenção de qualquer estudante, da educação infantil a ensino fundamental, até ensino médio e até na faculdade, porque eu dei aula na faculdade, eu usava essa estratégia. Entendeu? Então, como é que a gente faz? Só que aqui a gente vai direcionar para a criança TEA e TDAH, que é o nosso tema, né? A gente só consegue captar a atenção da criança TEA e TDAH quando você traz algo curioso. Quando você fala para essa criança e desperta nela a curiosidade. Marca aí que depois eu vou dar uma dica de como fazer isso. Outra, se o que você trouxer é do campo de interesse dessas duas crianças, TEA ou TDAH, ou seja, TEA e TDAH, eles têm hiperfoco. Então, se for do campo de interesse deles, ou do hiperfoco deles, eles vão ficar ligados. Eles vão ficar ligados. Então, a gente só consegue a atenção do outro por curiosidade, por interesse ou por desafio. Tem mais estratégias, né? Mas essas aqui são as básicas. Então, independente do que você quer trabalhar com eles, o tema,
Não basta você trazer o livro, não basta você trazer o filme, não basta você levar elas para o laboratório. Não basta isso. Você vai ter que incorporar na sua fala, na sua interação com essas crianças, 3 coisas básicas. A fala é mais ou menos assim, para gerar curiosidade. Hoje eu trouxe uma coisa bem legal para a gente ver. Olha, só isso você já desperta a curiosidade da criança com TDAH. É só você experimentar. Olha, hoje eu trouxe aqui na minha mala um tema que vocês vão amar conversar comigo. Por exemplo, o ensino médio. Aí, ou então, por desafio. Não, por interesse. Interesse. Vocês não vão acreditar o texto que eu encontrei que fala sobre namoro na escola. Pronto, para o ensino médio. Acabou. Eles vão ficar vidrados no texto. Todos eles vão ficar vidrados no texto. Claro, é interesse. Ou, por exemplo, hoje eu trouxe uma história sobre os dinossauros. Eu sei que você adora dinossauro. Pronto, está lá no ensino fundamental, na educação infantil. Essa criança, TEA ou TDAH, ela vai ficar vidrada no dinossauro. É assim que você capta a atenção. Ou por um desafio. Eu sei que você já brincou muitas vezes do jogo da velha. Até vocês mesmos. Mas hoje eu trouxe o jogo da velha diferente para ensinar para vocês. E trouxe mesmo, isso é verdade. Então, todo mundo vai ficar aqui, porque no final dessa live eu vou mostrar, ou daqui a pouco já, como se joga o jogo da velha para ter a atenção das crianças na atividade. Então, veja bem, a gente só consegue a atenção do outro por curiosidade, desafio ou interesse. Só. Se a tarefa que você vai trazer, elas vão ter que fazer por obrigação, vai ser difícil. Muito difícil. E essa estratégia, o que vocês acham? É possível colocar em prática? Claro, gente, faz parte da tua prática pedagógica. Coloca assim uma colinha, ó. Coloca uma colinha assim, as 3 perguntas da Isabel. Ok? E deixa lá na tua gaveta ou no teu estojo. Quando tu for pegar o canetão, o apagador para usar no quadro, você já pega as minhas 3 perguntas lá e faz uma delas, para poder direcionar. E aí, quando você vê que as crianças estão dispersas novamente, você busca a pergunta de novo. Gente, mas hoje eu trouxe esse negócio aqui que é muito interessante, eu nem terminei ainda de falar para vocês, vocês já estão conversando. E tem muito mais coisa aqui que vocês nem sabem. Então, redireciona a atenção. Isso faz parte da nossa prática pedagógica. Isso é uma habilidade a ser construída. As crianças, antigamente, tipo na minha época, né, eu só tenho 55 anos, quando o professor falava, a gente, ó, ficava de boca fechada, senão, né, ganhava um bilhete, castigo, reguada, coisa e tal. Uma vez eu ganhei um bilhete que eu respondi à professora, porque eu era TDAH, né? E aí meu pai dissolveu o bilhete em um copo de água e fez eu tomar, fez eu engolir. Para você ver como eu era perigosa. Então, assim, ó, essa estratégia não dá mais. Entendeu? Naquela época nem traumatizou. Até gostei. Nem traumatizou. Mas hoje não dá para fazer mais isso. Não pode, não deve. Traumatiza algumas crianças. Então, não dá para fazer. Agora, nós temos que fazer outras estratégias, que é realmente conquistar a atenção dessa criança. E pela curiosidade, desafio, ou campo de interesse, você conquista a atenção. E olha, a gente não nasce com a atenção. A atenção é algo exercitado. E você provocando curiosidade, trabalhando o campo de interesse
e provocando também desafios para essas crianças, elas vão treinar o tempo de concentração, ou o tempo de atenção para ter concentração. Gostaram? Quero saber se vocês estão gostando dessas estratégias. Agora vem o jogo da velha. Quem aqui já jogou o jogo da velha? Olha, se fala muito na região, agora a região de São Paulo, né? Eles estão testando uma técnica nova de trabalhar com a criança com deficiência intelectual, de trabalhar com os professores que atendem essa criança com deficiência intelectual, e o trabalho é o ensino colaborativo. Ensino colaborativo. Assim, essa coisa do ensino colaborativo, meu Deus, há muito tempo eu já falo sobre isso. Só que eu não falo de ensino colaborativo, eu falo de codocência. É a docência compartilhada por 2 ou 3, né, ou mais profissionais. E aí, dentro das técnicas do ensino colaborativo, porque não adianta só você saber o que é o ensino colaborativo, você tem que colocar as estratégias dentro da sala de aula. E aí, o jogo da velha é essa possibilidade. Ó, o jogo da velha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 10 pedrinhas, né? X e bola, ou feijão e milho, não importa. E aí você joga o jogo da velha com as crianças. Só que esse jogo da velha aqui, ele é diferente, tá? Ele se chama, na verdade, tic-toc-tie. Tic-toc-tie. É o jogo da velha, conhecido jogo da velha. Como é que a gente faz isso? É uma estratégia que é muito eficaz quando você oferece para os alunos. Porque aqui, no tic-tac-toe, ele não tem escolha, a gente coloca as pedrinhas onde a gente quer. O X não é onde a gente quer? A gente não tem escolha? Eu posso olhar assim, não, eu quero no meio, não, eu quero em cima, não, eu quero na lateral, não, eu quero aqui. É uma escolha. Então, aqui, o jogo da velha é uma escolha. A criança com TEA e TDAH, elas gostam de escolhas. Especialmente TEA, nível de suporte 1. Tá? Então, assim, ó, como é que é essa questão da escolha? A escolha, ela pode ser um fator poderoso, motivador. Por quê? Que promove o interesse e a independência da criança. Ela vai jogar do jeito que ela quer. Só que assim, ó, a próxima vez que você escolher brincar com o jogo da velha, você vai fazer da seguinte forma. Isso aqui é isso aqui é um arquivo que eu tenho, né? Que ele é editável. Então, aqui em cada espaço do jogo da velha, vai ter uma tarefa. Olha só. Tá aqui. Isso aqui é uma prova. Isso aqui é uma prova adaptada. Certo? Aí, só que é uma prova com 2 crianças. Uma prova feita de forma colaborativa. Elas vão jogar, aquela que ganhar, ganhou esse e esse. Aqui tem 3 atividades diferentes, que as 2 vão fazer. As 2 vão participar disso. Então, por exemplo, aqui, marque o seu... aqui. Esse não tá, peraí. Aqui, ó. Esse já tá. Como essa história lembra de algo que você ouviu falar no noticiário da TV? Aqui, ó. Esse. O outro. Como um dos personagens dessa história lembra alguém da sua vida ou alguém que você conheceu? E o último, como um evento nessa história lembra você de um evento na história da sua vida ou na escola? Por exemplo, isso aqui é para fazer uma história, por exemplo, né? Então, esse aqui é o jogo da velha, com cada espaço tem uma tarefa. E pode ser uma tarefa diferente. Pode ser uma tarefa, por exemplo, de construir uma maquete, pode ser uma tarefa de fazer um gráfico,
fazer uma continha, resolver a página tal do livro, fazer uma pesquisa. E aí, aquelas duas crianças que jogaram, quem ganhou tem a oportunidade de fazer as atividades. Ela já tinha escolhido previamente e as duas vão ajudar a construir as 3 atividades. Isso aqui é uma estratégia de ensino colaborativo. Eles brincaram, quem acertou escolhe, e aí as duas vão fazer as atividades. Olha só que legal. Não é mesmo? Você pode mudar a regra? Pode mudar a regra. Você pode usar o jogo da velha não para as crianças fazerem em sala. Você pode dizer assim, ó, leva para casa e você vai escolher 3 atividades, mas que formem o jogo da velha. Não pode ser essa, essa e essa. Não, tem que ser ou na diagonal, ou na horizontal, ou na vertical. Então, você vai escolher. E aí você pode diversificar, colocar sempre, por exemplo, aqui, ó, uma bem difícil, que é aquilo que ele não gosta, porque tem uma oportunidade aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Ele vai ter que fazer. Por exemplo, não sabe fazer, não gosta de escrever. Aqui tem uma atividade escrita, bem no meio. Porque daí tem essa oportunidade, né? Ó, a chance, ele vai fazer outras coisas mais fáceis, mas vai fazer essa daqui, que é mais difícil. Olha que legal. Essa é uma estratégia do ensino colaborativo. Você também está colaborando com essa criança, dando a ela mais oportunidades, certo? Olha quem está me acompanhando aí pelo YouTube, se está gostando, dê like, porque quanto mais like aqui no YouTube, melhor, porque daí o YouTube entende que tem sentido. E aí ele vai divulgar para outras pessoas, né? Agora, a quinta estratégia, porque essa é porque eu sei que você está pensando assim, é porque a Isabel não sabe a sala que eu tenho. Como é que eu vou fazer tudo isso se eu tenho mais de 30 alunos? Eu tenho 32 alunos. Como é que eu vou fazer isso? Então, agora, se eu trabalhei a questão da distração e da atenção da criança, até agora eu quero trabalhar a sua atenção e a sua distração. Não é só da criança, não. A gente se distrai muito na sala de aula, tá? Então, a estratégia que eu vou ensinar aqui para vocês, eu quero que vocês façam amanhã, se possível. Porque isso vai ajudar a sua vida enquanto professora. Não estou pensando agora nem no aluno, estou pensando em você. Porque eu sei que uma sala cheia é estressante. Estressa. E se você tem nessa sala muitas crianças, assim, indisciplinadas, que não tem limite, que conversa o tempo todo, você deve chegar no final do dia e estar estressada. Então, assim, essa estratégia que eu vou ensinar para vocês, façam amanhã mesmo. Anote, tá? Evite ficar distraída e foque a sua atenção no centro da sala. A sua atenção é para o centro da sala. Guarde isso na cabeça, porque a estratégia que eu vou te ensinar, ela prevê isso, que você se concentre no centro da sala. Então, assim, ó, você vai olhar amanhã, de repente você mapeia hoje, né? Porque você mais ou menos já deu, hoje já estamos em abril, já deu para conhecer um pouco os teus alunos. Então, você vai mapear os teus alunos em 3 grupos. Vai mapear. As crianças que têm total autonomia. Você dá uma tarefa, elas fazem, elas não ficam perguntando o tempo todo, elas não se levantam para ir lá te perguntar. Geralmente, nós temos 50% dos alunos assim. São aquelas crianças que ficam lá, mas quietinhas, não perturbam, fazem atividade, são obedientes, certo? Então, se você tem 32 alunos, 16 são essas crianças. O que você vai fazer com essas crianças? Você vai juntá-las de 2 em 2 para fazer o trabalho colaborativo. Uma vai colaborar com a outra.
uma vai colaborar com a outra. Mas por que eu juntei duas iguais? Porque se você pega 16 crianças e junta elas de 2 em 2, você vai formar 8. 8 espaços dentro da sala de aula que você vai poder direcionar a sua atenção, e não mais 16. 8. Então, vamos diminuir. Tínhamos 32, né? Aí, agora a gente pegou 16 e transformamos em 8. E você vai pegar essas crianças e você vai colocar elas no formato de U. Você vai botar nas paredes, né? De 2 em 2, e lá no fundo da sala de 2 em 2, e no canto de 2 em 2. Perto da sua mesa, você vai deixar um espaço que caiba ali na frente 3 carteiras e a segunda professora. Bem na frente, perto da sua mesa. Porque a segunda professora, geralmente numa sala de 32, nós temos 3 crianças que apresentam algum comprometimento mais significativo. Não é aquela que perturba, não, indisciplinada, não, aquela que realmente não aprendeu a ler. E aí você vai pedir para essa professora, a segunda professora, dar um suporte para você com essas 3 crianças. Ah, mas ela diz que só pode cuidar de uma. Não, isso aí não existe. É só você sentar com essa pessoa, conversar com ela, encantar ela, pegar a amizade dela, que ela vai fazer tudo o que você quer. É assim que funciona. Deixa de ser tolo. Vai lá, vai conquistar essa pessoa, vai falar sobre família, sobre namoro, sobre comida, sobre culinária, e uma semana ela é tua amiga. E ela vai fazer o que você quer. Beleza. E o resto? Se você tinha 32, pegou 16 e fez em dupla, sobrou 16, desses 16, 3 tem, um tem TEA, um TDAH, um com deficiência intelectual, você colocou com a professora. E os outros 13? Os outros 13, foca no centro da sala. Coloca eles sentados no centro da sala, e eu já vou explicar por quê. Individual. Tudo carteirinha individual. Por quê? Porque se eles têm que conversar, se eles têm que fazer bagunça, você está olhando para o centro da sala. E aí você dizer, pessoal, aqui do centro, preste atenção. Gente, vamos parar de falar. Então, a sua atenção está direcionada para eles. Diferente de você ficar o dia inteiro assim, fulano, senta. Fulano, para. Fulano, faz atividade. Aqui. De novo, eu tenho que chamar a atenção de vocês. De novo. Não, senta. Para de mexer com teu amigo. Isso aí causa um desgaste na gente que você não tem ideia. Você chega em casa dolorida, com dor no pescoço, dor nos braços, parece que fez crossfit. Então, faça esse gerenciamento. Vou voltar. Quem tem autonomia e faz tudo sozinho, em U. Quem no centro coloca aqueles alunos que te chamam a atenção o tempo todo. Então, você fica de frente para eles e você vai ter um gerenciamento mais efetivo. E os 3 com mais dificuldade, que ainda não sabem ler, estão ali com a segunda professora, certo? E aí, como está pertinho de você, você está vendo o que ela está fazendo, o que ela está propondo, se ela está realmente fazendo da forma como você planejou. E é isso. Então, essas 13 crianças, olha só, vamos voltar lá para a primeira estratégia que eu dei. Sem ter as distrações, tendo uma rotina no quadro, e você vai sinalizando para eles, de uma turma de 32, a tua turma passou para 16, que você tem que direcionar a sua atenção. Os outros, você só passa o olho porque eles têm autonomia. Olha, dá para fazer. Entendeu? Dá para fazer isso. O que vocês acham? É possível fazer? Porque assim, ó, se você não organizar a sua sala dessa forma,
você vai ficar olhando para todos os lados, você vai se distrair, você vai perder o conteúdo que você pensou em trabalhar, você vai ficar o tempo todo, deu um barulhinho, você olha, alguém falou, e você vai ficar cansada demais, vai ficar o dia inteiro cansada. Imagina isso de manhã e à tarde. Claro que você vai dar atenção para todos eles, mas isso facilita a sua gestão. E assim, ó, você não precisa fazer isso todos os dias. Ó, quer ver uma coisa legal? Faça isso segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta, deixa eles sentarem onde eles quiserem. Pronto. É assim que funciona. Faça isso, gente. Isso não é exclusão. Isso é gestão da sala de aula. Você está ali conversando com a professora, segunda professora, para ali fazendo com as crianças. Você está explicando para todo mundo. Agora, a gestão de onde essas crianças vão sentar, isso quem manda na sala é você. Eu nunca deixei ninguém mandar na minha sala de aula. Quem manda na minha sala de aula sou eu. Eu que organizo a minha sala de aula do jeito que eu quero. Ah, a diretora não vai deixar. Manda ela assumir a tua turma. Não, vai deixar assim. É só você explicar, faz um mapa, ó, vou botar assim, fulano, ciclano. Isso é um espelho de classe. Só que é um espelho de classe que a gente chama com intencionalidade de desenvolver nessas crianças a atenção e tirar delas a distração. Porque ela pode, inclusive, se distrair com o lápis de uma criança, com aquela criança que faz todas as atividades primeiro. Ela pode se distrair. Como que o meu amigo fez tudo, eu não fiz nada ainda. Isso é um ponto de distração. Então, eles vão estar separados, mas no mesmo espaço. E você vai estar ali, gestando a sua sala de aula. Gente, assim, ó, não fique pensando, Isabel, essas ideias loucas. Não, coloque em prática. Eu tenho certeza absoluta que quem coloca em prática aquilo que eu ensino tem resultados. Sabe por quê? Porque isso eu não tirei do papel. Isso eu pratiquei. E não foi uma vez, não foi duas. Fui alfabetizadora durante muito tempo. Para vocês terem ideia, eu apliquei essa mesma técnica nos meus alunos da faculdade, o curso de pedagogia era a segunda fase. Uma turma com 40 alunos, uma turma terrível. Todos os professores reclamavam dessa turma. Eu disse, eu vou pegar a disciplina, essa disciplina de metodologia, eu vou botar eles no eixo. E foi isso que eu fiz. A disciplina inteira eu organizei eles dessa forma. Organizei. E rendeu muito. Eu era a única professora que não reclamava deles na faculdade. Quando tinha reunião, alguma coisa, todo mundo falava da segunda fase. Para mim, a segunda fase era ótima, produzi um monte. Por quê? Tirei as distrações, juntei eles de outro jeito. E era faculdade. E nos outros dias podiam sentar onde quisesse. Mas na minha aula eles tinham que sentar do jeito que eu organizei. E funcionava. Eles amaram. Entendeu? E assim foi. E assim foi feito. Então, funciona. E aí, claro, né, na educação infantil não dá para usar, porque eles são mais livres. Mas no ensino fundamental, no ensino médio, perfeito, gente. Perfeito. Agora eu quero conversar com vocês. Quero que vocês me digam aí os seus desafios, se vocês vão colocar ou não isso em prática, se valeu a aula de hoje. Eu quero saber. Ó, um beijo grande para o pessoal do YouTube. E quem me acompanha pelo YouTube e não me acompanha pelo Instagram, tá perdendo. Vem para o Instagram também me seguir, tá bom? Ó, um beijo para vocês, professoras incríveis, e os professores também que estão me acompanhando.